Aleluia. Tá bom demais aqui, irmão. Tá gostoso? Tá gostoso aqui? Tá ou não tá? Abra comigo Lucas 11, diz assim, ó. Um dia, Jesus estava orando em certo lugar. Lucas 11. Um dia, Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos deixai cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então ele lhes disse: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque o meu amigo chegou de viagem à minha casa, e não tenho o que lhe apresentar? Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me e dar-lhe o pão e dar-lhe os pães. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhe os pães por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que lhe necessitar. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abre-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir um pão, dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial o Espírito Santo a quem lhe pedirem? Quanto mais lhe dará o Pai o Espírito Santo a quem lhe pedirem. Aqui Deus deixa a bola na marca do pênalti para a gente. Estenda sua mão para mim, me abençoa. Isso, me abençoa. Diz: Senhor, usa esse cara aí. Eu recebo essa oração, recebo. Senhor, cria um ambiente para nós aqui, da tua santidade, da tua presença. Reina em nosso meio, Senhor. Fala conosco. Sim, Senhor. Sim, Pai. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Sim, Senhor. Recebemos a tua palavra. Receba em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Irmãos, tem coisas que só Deus pode dar a você, mas tem coisas que só outra pessoa pode dar a você, porque essa é a condição que Deus criou para que a gente tenha uma dose de humildade. Ou seja, tem coisas que não é Deus quem dá, é coisas que são outras pessoas que nos dão. E foi muito sugestivo o pastor Djalma Toledo começar a ministração falando da oferta e usando esse termo do pedir, porque tem coisas que só outra pessoa pode dar para você, porque é a forma que Deus criou para nos dosar em humildade. É a forma que Deus criou para a gente não desenvolver o ministério isolado, para a gente depender um do outro, para a gente levar a carga um do outro. Eu acho que o anseio de Deus não é que a gente esteja junto somente, porque eu vejo muitos ajuntamentos no mundo inteiro, no Brasil inteiro onde prego. Eu vejo muitos ajuntamentos, pessoas se juntam toda semana. Conferências como essa deve ter hoje, muitas delas, nesse exato momento, deve ter outros retiros de pastores acontecendo. Então nós não temos necessidade de estar juntos, nós temos uma necessidade de ser um, porque o anseio de Cristo não é que estejamos juntos, é que sejamos um, assim como eu e o Pai somos um. Então o anseio de Cristo sempre foi tornar a sua igreja uma coisa só, com um só entendimento, com um só pensamento, um só batismo, um só Deus, um só Espírito, um só propósito. Então nós temos muito propósito, e eu quero pedir
a Deus nesses dias que a gente não esteja aqui num ajuntamento de propósito. Vou pegar o meu propósito, vou juntar com o seu propósito, nós vamos ter 2 propósitos, vai transformar um propósito só. Não, a minha oração é que a gente entenda que se o que eu estou fazendo não está de acordo com o que Deus está conduzindo, então isso não é o propósito de Deus. E aí o meu propósito já não importa mais se não é o propósito de Deus, porque às vezes eu estou tentando alimentar uma coisa que já não é o propósito de Deus, né? Então o nosso ajuntamento aqui não é um ajuntamento de propósito, não é todo mundo trazendo uma ferramenta para botar numa caixa de ferramenta e a gente sair daqui habilitado. Não, a nossa ideia aqui não é propagar uma denominação, é propagar um propósito de Deus. Então por isso nós precisamos ter leituras nesses dias, para saber o que Deus está fazendo. Então eu fico feliz porque o Senhor está empurrando a sua igreja para orar. O Senhor está empurrando a sua igreja para orar. A igreja voltou para um lugar de oração. Amém? E parece estranho uma pessoa pedir para outra: me ensina a orar. Parece estranho, né? Porque a gente diz: porque a gente aprende a orar orando. A gente aprende a orar orando. Mas eu acho que nesse momento, até orar, nós vamos ter que aprender uns com os outros. Porque a gente tem que orar o que Deus está mandando orar, não é o que nós queremos orar. E é tão interessante que o Senhor deixa a bola na marca do pênalti. E eu aprendo 2 coisas aqui. Uma coisa que eu aprendo aqui é a persistência. Deus está falando aqui de persistência. Ele está dizendo: pode uma pessoa, um amigo ir lá pedir pão para o outro de madrugada, meia-noite. Então aquele amigo às vezes não vai nem servir porque é amigo, mas é porque você está persistindo tanto num momento tão difícil, tão terrível. Então você está persistindo. Então eu aprendo aqui 2 lições: persistência. Então eu vejo que a gente está entrando num lugar de oração, de persistência. Amém? Estamos persistindo. E Deus deixou a bola na marca do pênalti aqui. Se você prestar atenção no versículo final que nós lemos, ele disse o quê? Vós que sois maus, sabe das boas coisas o vosso filho. Imagine o Pai que está no céu, não vos dará o quê? O Espírito Santo a quem pedir. O Senhor está dizendo: cara, para de pedir tudo que você está pedindo e pede o Espírito Santo, porque Ele vai te ensinar a orar, Ele vai te ensinar a conduzir a oração. Isaías 26, ou melhor, Romanos 8, 26 diz: nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Então o Senhor está dizendo: você quer ter uma vida de oração, ser conduzido em oração para fazer a coisa certa quando você está orando? Então pede o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai ensinar você a pedir segundo a minha vontade, não segundo o teu desejo. Você não sabe pedir como convém, mas o Espírito, Ele te ensinará a pedir, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Amém, irmãos? E esse ano foi muito pontual para a minha vida, porque esse ano eu completei 50 anos, e eu comecei a ver que o sacerdote com 50 anos, parece que ele muda um pouco a configuração de trabalho, né? O sacerdote com 50 anos, ele vai começar a descrever a lei, e o Senhor falou comigo isso no começo do ano, que eu ia começar a repregar algumas coisas que eu tinha pregado ao longo dos anos. E o sacerdote, ele fazia o quê? Quando chegava numa certa idade, ele ia trabalhar no tabernáculo, ele ia trabalhar no templo, ele ia parar os pavios, ia também encher os candelabros. Eu acho que eu estou nesses dias, irmão, de parar pavio aqui e encher candelabro. Amém? Porque se o pavio está fumegando, ele tem que continuar dando o seu fruto. Então a minha oração é que a gente volte, que a igreja volte para uma vida de oração prazerosa, sustentável, uma vida de oração radiante, que a gente tenha desejo de fazer, que a gente não ore para a igreja crescer, porque muitas vezes a gente faz campanha de oração para a igreja crescer, faz campanha de oração para entrar mais dizimista, mais ofertante, e parece que a gente perdeu um pouco do propósito original do que Deus quer que a igreja faça. E eu acho que isso é a falta do Espírito Santo, desse contato com o Espírito Santo, dessa amizade com o Espírito Santo. Então nesses dias aqui, irmãos, nós queremos ser simples no falar, mas queremos ser profundos no esclarecer. Nós queremos ser simples no falar, mas profundos no esclarecer. Ou seja, talvez a gente tenha tantas informações que virou uma confusão só. Tem tantas, eu mesmo na minha casa eu tenho uma coleção de Bíblias, e às vezes eu pego uma Bíblia e eu leio, daí eu leio na outra versão, leio na outra versão, leio na outra versão. E o Senhor está nos ensinando nesses dias a ler na versão do Espírito Santo.
Talvez a gente tenha que orar mais antes de ler, para que a gente tenha uma revelação clara daquilo que o Senhor está fazendo. Nós precisamos de um despertamento de oração. Eu oro por um desespero de oração. Eu oro por um despertamento de oração. Eu oro para que a gente volte a buscar, a contemplar a beleza do Senhor. Amém? Eu oro. Por que eu oro? Porque as coisas não se cumpriram todas ainda. Tem coisas que ainda não se cumpriram. Há uns dias atrás eu preguei sobre Atos capítulo 2, quando desce o Pentecostes em Jerusalém, e eles começam então a orar em línguas repartidas como de fogo, e começam a orar. Havia pelo menos 17 nações em Jerusalém naquele dia. Obrigado, pastor. Havia pelo menos 17 nações em Jerusalém naquele dia. E a Bíblia diz que foi tão interessante que cada um entendeu no seu próprio idioma o que estava acontecendo. Doideira isso, mano. Cada uma entendeu no seu próprio idioma, porque quando Deus vem, cada um entende na sua movimentação. Cada um entende, mas eu trabalho com célula. Eu trabalho com convívio. Eu trabalho com campanha. Eu trabalho com isso. Quando a glória de Deus vem, cada um entende no seu próprio idioma, irmãos. E há uma movimentação diferente da Babilônia, que quando eles estavam fazendo a torre, que Deus confundiu as línguas. Irmãos, deixa eu falar para você. Você que tem criança, lá atrás tem a escolinha das crianças, tá? Tem o pastor, nós trouxemos o nosso pastor de crianças, nosso pastor, pastor Clava. Lá atrás você tem a escolinha com as crianças. Você pode levar as crianças lá, permanecer, se quiser ficar lá com elas. Amém? Então deixa eu voltar a falar aqui de Babilônia. Babilônia, quando Deus confundiu as línguas, eles tiveram que parar a obra. Por quê? Porque não foi Deus que mandou eles fazer aquilo. Quando Deus vem com a sua glória, querido, as línguas, elas não se confundem em nosso meio. As línguas se confundem em nosso meio quando não é Deus que está governando. As diferenças, elas são um problema quando não é Deus que está fazendo. Quando é Deus que está fazendo, as diferenças não podem ser problema em nosso meio. Mas a teologia dele é diferente, a teologia do outro é diferente. Irmão, o que nos separa não é a nossa teologia, a nossa arrogância. O que nos separa não é a nossa teologia, a nossa arrogância de achar que o que temos é o melhor do que o outro tem. É que a gente acha que o que a gente é a última Coca-Cola do deserto, a última bolachinha do pacote. E às vezes eu esqueço de sentar com outro que recebeu de Deus também, que é um servo do Senhor, que às vezes só equivocado na sua movimentação, mas é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que eu posso contribuir com a minha movimentação. Amém? E de repente no meu anseio de estar com Ele, Ele pode me contribuir com coisas que Ele tem, que eu não tenho. Mas nós vamos nos separando pela teologia. E é assim desde a fundação do mundo. É assim, as religiões, elas se separam pelas teologias. Irmãos, esse não é o tempo. Esse não é o tempo. Esse é o tempo que a oração vai nos ensinar a viver juntos. Porque se tem uma coisa que todo mundo faz igual, é orar. Está todo mundo orando para o mesmo Deus. O problema é a nossa movimentação. O problema é a nossa dificuldade de trabalhar juntos. Então a minha oração é que as diferenças não nos separem, que as diferenças contribuem para o crescimento. Eu oro por um despertamento de interesse pela beleza de Deus nesses dias, pela beleza de estudar as coisas do Senhor. Amém? Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga para ela: seja um estudante da beleza de Deus, e você conhecerá a sua palavra na íntegra. Se nós estudamos a beleza de Deus, a gente vai. O que é que Davi disse? Salmo 27:4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Eu pedi e vou fazer.
que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Então ninguém aprende sobre Deus sem primeiro contemplar a sua formosura, meu irmão. A palavra não é clara se você só estuda sobre Deus. Você tem que contemplar o que Ele é, para depois a palavra ficar clara dentro do seu espírito. Se você não contemplar o que Deus é, a palavra não tem clareza dentro de você, é só informações. E nós estamos numa geração com tantas informações, mas que adora muito pouco a Deus, que não contempla, que não estuda a sua beleza. Parece até engraçado estudar a beleza de Deus. Como é que se estuda a beleza de Deus? É eu ficar olhando e dizer, meu Deus, mas o Senhor é bonito mesmo, hein? O Senhor é bonito pra caramba. Que beleza é essa? Então não adianta, se eu não contemplo a sua formosura, eu tenho que seguir, irmão, o processo. Contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Não adianta eu querer aprender sobre Deus, se eu só quero aprender, se eu não vou contemplar o que Ele é. Isso não faz sentido. Então quando o Pentecostes desceu ali em Atos capítulo 2, e eles começaram a orar em línguas repartidas como de fogo, e cada um entendeu no seu próprio idioma, alguém gritou lá, esses caras estão bêbados, esses caras estão embriagados, porque a gente costuma criticar coisas que a gente não experimentou. A gente costuma criticar algumas coisas que a gente não experimentou. Evangelho é escândalo, querido. Evangelho é loucura. Evangelho é escândalo e evangelho é loucura. Evangelho é doideira. Amém? Não tente entender uma mente carnal. Não pode entender uma movimentação espiritual. Não pode entender, e às vezes nós não temos mais movimentação espiritual na igreja. Por quê? Porque a nossa mente se tornou muito carnal. Então quando alguém está num culto e diz assim, eis que eu vejo um anjo, então, alguém crente diz, está amarrado o anjo aqui. Nós estamos aqui na escola dominical, nós estamos no Iasa Xará, isso aqui é um seminário, como é que vai ter anjo? Eia, eu oro por mestres chapados, cheios do Espírito Santo, mestres com a mente ungida pelo Espírito Santo. Eu oro por mestres, sim, desequilibrados. Sim, eu oro por isso. A minha oração é que os mestres voltem, mas não voltem intelectualizados, voltem cheios do Espírito. Homens cheios do Espírito. Irmãos, quem é que mais ensina sobre a ceia no Novo Testamento? Quem é que mais ensina sobre a ceia na Bíblia? Paulo estava na ceia. Mas sabe o que ele diz? Ele diz, como eu recebi do Senhor, assim vos ensino. Sabe o que Deus me diz? Ele diz, Luiz, você não precisa estar no lugar para saber o que o lugar necessita. Você precisa ser cheio do Espírito para saber o que o lugar precisa. Sim. Pois eu recebi do Senhor e também vos ensino. Que Jesus, na noite que foi traído, Paulo começa a dizer, ele não aprendeu com ninguém, cara. Tem coisas que é ele que vai ensinar para você. Eu recebi do Senhor, ele disse. Mas é difícil entender um cara desse. Era um apóstolo odiado. Por quê? Porque perseguia a igreja e porque não andou com Jesus. Então a igreja não recebia. Daí Jesus faz o seguinte, a igreja não recebe, vai pregar para gentil. A igreja não recebe, vai pregar para gentil, meu filho. Deixa que eu boto o Pedro aqui, que não sabe ler nem escrever, para pregar para a igreja. Para a igreja aprender que é eu que pego as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Sou eu que levanto as coisas que não são para confundir as que são. Então faz o seguinte, Paulo, você estudou demais, vai pregar para gentil. Pedro não sabe ler nem escrever, prega para crente. Prega para os judeus, para eles ficarem em parafuso. Assim é o nosso Deus.
Não subestime o seu poder. Quer saber? Esses homens não estão embriagados. Sabe o que está acontecendo aqui? É o que o profeta Joel profetizou: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, sonharão, vossos jovens terão visões, e até os servos e servas profetizarão. Ei, o problema é esse, é que quando as coisas começam a cumprir na nossa frente, a gente acha que está tudo errado. A gente lê a Bíblia tem uma expectativa, e quando tem uma expectativa, quando as coisas não acontecem de acordo como a gente esperava, a gente começa a criticar. Nós não temos uma consciência que Jesus está aqui. Ó, agora Ele está aqui. Aí quando faz isso, está amarrado, isso é meninice. Tem alguma condição nossa que precisa cair, irmão. Jesus chega em Betânia, Lázaro havia morrido. Jesus chega, Marta olha para ele e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta joga ele lá no passado, diz: o Senhor chegou tarde. Aí ele diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela disse: eu sei, no último dia. Ela joga ele lá no futuro. E Jesus disse: Marta, olha aqui, eu sou a ressurreição da vida. Marta, olha aqui, eu estou aqui agora. Se nós não tivermos uma consciência da presença, nós não temos uma conduta de santificação. Se nós não tivermos uma consciência da presença, nós não temos uma vida de oração. Nós temos um momento que a gente ora, mas não temos uma vida contínua de oração. Uma vida de conviver com Ele. Por quê? Porque não temos uma consciência da presença. Olhamos para a Bíblia como um livro de história ou como um livro de esperança, mas não olhamos como um livro de realidades. A Bíblia é um livro de realidades, e toda vez que eu abro, ele salta. A sua glória deveria saltar, e eu deveria ter esperança naquele dia, para que se cumprisse algumas coisas naquele dia. Mas muitas coisas que se cumprem na minha vida, eu não celebro porque não veio do jeito que eu esperava. Eu tenho uma expectativa de como vai se cumprir, não do que vai se cumprir. Eu tenho uma expectativa de como eu desenho na minha mente carnal como que vai acontecer. Então a gente recebe uma profecia: filho meu, eu que te digo. Nós estamos ainda que nem José, a gente tem o sonho que os feixes de trigo vão se dobrar diante de nós, mas a gente não fez a conta de quantos anos eu vou ter que esperar e passar e sofrer e suportar para que isso aconteça. Aleluia. Nós somos bons de expectativas, mas nós somos ruins de desfrutar da realidade. Então a minha oração é: Senhor, ensina-nos a orar. E Ele vai dizer: filho, pede o Espírito Santo, Ele vai te revelar o que você está acontecendo aí. O Espírito Santo vai ensinar você a viver comigo. O Espírito Santo vai ensinar você. E pastor, mas a gente está orando. Irmãos, veja bem, Jesus morreu na Páscoa, foi? Foi na Páscoa que Jesus morreu? O Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa, é ou não é? É isso? Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa, é isso? Então Jesus ficou 40 dias na terra depois que morreu. Então quando Ele pediu para eles ficar juntos em Jerusalém, era só 10 dias. 500 ouviram, mas só 120 conseguiram ficar 10 dias juntos orando. Eles oraram até acontecer. Só que eu tenho uma notícia boa para você: nós precisamos voltar a orar. Irmãos, nós oramos pouco, nós os pastores. Nós trabalhamos muito e oramos pouco. É ou não é? Fala a verdade, gente. Nós oramos pouco, porque a gente trabalha demais, a gente está na obra, a obra de Deus, ministério.
E a gente ora pouco, desfruta pouco, vê pouco o que está acontecendo. E nós temos que continuar orando desesperadamente nesses dias. Por quê? Porque não se cumpriu tudo em Atos 2. Não se cumpriu tudo? Não, claro que não. Ele disse que derramaria do Espírito. Sobre quem? Então não se cumpriu tudo ainda. Então aquela oração daqueles 10 dias com aqueles 120 homens foi para cumprir uma parte da profecia. A outra parte não se cumpriu ainda. Ainda falta derramar do Espírito sobre toda a carne. Então está aí o momento da gente se juntar para a gente continuar a orar, para que o Espírito venha sobre toda a carne. Aleluia, para que o Espírito venha na cidade. Então talvez nós não precisamos abrir mais uma igreja na cidade, nós precisamos que o Espírito venha sobre aquela cidade. Então nós precisamos orar. Ainda tem uma parte da profecia que não se cumpriu. Oração não é uma forma de conseguir algo que eu preciso. Oração não é só uma forma de dizer coisas bonitas para Deus. Não é só um período de adoração. Não é só para relembrar Deus dos meus direitos. Não é para expulsar só principado e potestade. Não é apenas para informar Deus algo que Ele não sabia. Oração, querido, tem a ver com o meu coração. É a expressão do que eu sou. Ou bem ou mal, eu me expresso na oração. Ou sendo um homem bom ou um homem mau, a oração vai expressar quem eu sou. E ela vai me curar. A oração, ela tem poder de transformar. O Senhor tem falado isso conosco. Eu aprendi isso essa semana, lá em Belo Horizonte. A oração, ela transforma impacto em impulso. A oração, abra comigo Atos 16:16. Impacto e impulso. Aquilo que vem para te matar, que parece que vem para te parar, é só um impulso para te empurrar para coisas mais profundas. Olha o que diz Atos 16:16. Vamos só para a gente se achar. Atos 16:16 diz assim, ó. Versículo 16, só vamos ler o 16. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, na qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguindo a Paulo e nos clamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E ela fez isso por quanto tempo? Muitos dias. Onde é que Paulo e Silas estavam indo? No caminho de oração. Eles estavam indo para onde? No caminho de oração. Irmão, o diabo, ele conhece a tua rotina, mas não conhece o teu propósito. E o diabo vai sempre trabalhar na tua rotina para te tirar do propósito. Porque a tua rotina ele conhece, ele fazia isso muitos dias. O diabo conhece a tua rotina, mas não conhece o teu propósito. Então você tem uma rotina evangélica, uma rotina de um pastor. Você acorda de manhã, né? Toma água de coco, come 2 panquecas com ovo caipira, depois vai correr 8 quilômetros no seu condomínio, depois anda 2 horas de bicicleta. Não? Tem alguma coisa errada com a gente então. Ah não? Então tá. Satanás conhece a tua rotina, e o trabalho do diabo, ele vai interferir na tua rotina para te tirar do propósito. Paulo e Silas estavam indo aonde? Aonde? No lugar no meio do caminho, todo dia tinha uma jovem que dizia: meu Deus, que homem abençoado, tira uma selfie comigo, meu Deus, que homem querido, que homem abençoado, que pregador, que coisa linda, que maravilha. Isso, é a primeira promoter da Bíblia. E aí vai. Aí Paulo e Silas, Paulo diz, para e diz: cala a boca, diabo. Pronto, aquele dia mudou a rotina. Aquele dia eles foram para onde? Na cadeia. Foram presos. O que é que eles fizeram na cadeia? Meia-noite fizeram o quê? Oraram e cantaram hinos ao Senhor. Ou seja, mudou a rotina, mas não mudou o propósito.
Eles estavam indo aonde? Ao lugar de oração. O diabo entrou no meio, tirou da rotina. Eles podem tirar da rotina, mas o propósito eu não mudo. O propósito é o mesmo. Quer na rádio, na televisão, quer em Alphaville, quer em Alfavela, quer na igreja grande, quer na igreja pequena, quer de terno e gravata ou quer de tatuagem. O meu propósito eu não mudo. Muda a rotina, mas não muda o propósito. Eu fico imaginando, deixa eu conjecturar um pouquinho com você aqui. Eu gosto dessas coisas. Eu fico imaginando os dois presos no escuro, com o pé amarrado, dois caras desarmados, no cárcere interior. Eles não faziam mal para ninguém, mas o diabo sabe com quem está lidando. E botaram ele no meio, onde só tem bandido perigoso, lá no meio. E aí eu fico imaginando, meia-noite, naquele breu escuro, Silas chama: Paulo, está por aí? Estou, claro, vou para onde? Estou amarrado, meu filho. Estou aonde? Ele diz: rapaz, que difícil, e agora o que a gente vai fazer? Eu fico imaginando Paulo olhando para Silas, assim naquele escuro, dizendo assim: Silas, o que a gente ia fazer? A gente estava indo aonde, Silas? A gente estava indo orar. Então, meu filho, vamos fazer aqui mesmo. Mas as minhas costas agora estão marcadas. Ó, Silas, muda a rotina, mas não muda o propósito. Deus nunca perde o propósito. Você não deveria perder também, porque mudou a rotina. Ensina-nos a orar, Senhor, sem perder o propósito. Ensina-nos a orar, Senhor Deus, a clamar com a mesma intensidade, no meio da dor, no meio da dificuldade, Senhor. Ensina-nos a viver nessa intensidade, Senhor Deus. Que mesmo que mude, Senhor Deus, o nosso ambiente, mas não mude. Não mude, Senhor. Nos dias difíceis, por isso que a Bíblia é clara: lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus. Porque no dia mau você tem no que lembrar, você tem aonde estar firmado. Vai ter dias maus na sua vida, e esse impacto é só para gerar um impulso para você crescer. Esse impacto é só para gerar um lugar para você crescer. À meia-noite eles começaram a cantar. Talvez se eles fossem para o lugar de oração, lá não tinha portas que precisavam ser abertas. Portas que precisavam ser abertas estavam na cadeia. Então às vezes Deus precisa dar uma ajudinha para a gente. Ou seja, a gente está tão habituado numa rotina evangélica, que Deus diz: eu vou ter que criar uma situação, eu tenho que provocar você, para você abrir portas em lugares que você nunca abriu antes, que você nunca entrou antes. Deus está provocando a gente, Brasil. Deus está nos provocando. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, é o versículo preferido dos cristãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é tema de congresso, é tema de retiro. E a gente gosta de humilhar e orar e buscar minha face, converter, mas a gente não lê o 13. Aí você lê o 13, você assusta. Está escrito assim: quando eu cerrar os céus e não houver chuva, quando eu enviar o gafanhoto para que consuma o produto da terra, ou seja, vocês não vão ter colheitas. Quando eu enviar peste no meio do meu povo, peste, é Deus que está falando, ponto. Versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o Senhor está dizendo o seguinte: eu vou ter que provocar vocês estão muito quietos. Eu vou ter que criar uma situação para provocar vocês. Eu estou criando situação para provocar, e tem coisas que você não entrou ainda, tem ambientes que você ainda não rompeu com eles. Você está tentando encher suas cadeiras no domingo, e Deus está tentando usar você para transformar uma geração. Meu Deus, alguém está aqui comigo nessa noite? Estamos tentando fazer evangelismo para trazer gente para a igreja, e Deus está dizendo: eu quero usar você para transformar sua cidade, sua geração. Meu Deus, e nós estamos contabilizando que diminuiu o dízimo, diminuiu a oferta. O Brasil em crise. Por que o Brasil está em crise e a igreja está em crise?
Se o Egito está em crise, a igreja não pode estar em crise. Se nós estamos em crise também, é porque a nossa oração não está no propósito de Deus, está nos nossos interesses pessoais. A oração tem esse poder. O propósito daquele dia era salvar a família de um carcereiro. Não era ir para a igreja, era ir preso. O propósito daquele dia não era ir para a igreja, era ir preso. Aí a gente diz, Deus me usa. Aí a gente escolhe o ambiente que quer ser usado. E Deus diz, ok. Aí a gente acabou o templo. Lembra quando Salomão acabou o templo? Você lembra disso? Reis 8, 1 Reis 8. Está na Bíblia. Quando eles acabaram o templo, aí Salomão vai lá e dedica o templo ao Senhor, chama os sacerdotes. Eles dedicam o templo ao Senhor, não é? Eles chamam o Senhor. Eu dedico agora, nós dedicamos, isso aqui é teu, é tudo, Senhor, é tudo teu isso aqui, ó. Nós damos tudo para o Senhor. Aí o Senhor disse, tá bom, é a glória do Senhor, veio. Aí os sacerdotes que iriam ministrar, o que é que acontecia com eles? Eles caíam. Eu sempre achei que eles caíam da glória de Deus, era muito avivamento, cheio. Aí Deus diz, não, você dedica uma coisa para mim e depois você quer ministrar. Você dedica uma coisa para mim, você tem que deixar eu ministrar. Aí você pega a sua vida e diz que agora a minha vida é sua, Senhor. Te dou meu coração, te dou minha alma. Aí Deus diz, ok, ele entra e a gente quer ministrar. Deus diz, ei, se você dedicou algo para mim, você não precisa mais pôr a sua mão. Tem algumas coisas que não fazem mais sentido no meio da igreja. Tem algumas coisas que não fazem sentido. Nós dedicamos coisas ao Senhor e depois tiramos da mão dele. Diga comigo, oração transforma impacto em impulso. Diga comigo, oração fundamenta as prioridades. Ei, querido, as coisas eternas não custam dinheiro, custam lágrimas. Coisas eternas você não compra com dinheiro, meu amigo. Coisas eternas você compra com lágrimas. A moeda do reino é a sua vida. Aleluia. E nós estamos entrando, ou nós priorizamos o que Deus me chamou para fazer. Nós muitas vezes nos reunimos por causa da reunião, não por causa da missão. Nos reunimos no domingo por causa da reunião, não por causa da missão daquela reunião. Aquela reunião tem uma missão. Primeiro é tocar a Ele e depois tocar as pessoas. E às vezes nós trabalhamos para que a reunião seja perfeita e não cumprimos a missão daquela reunião. Nós precisamos entender algumas coisas, irmãos, senão não vamos ficar andando em círculos. E nós só vamos entender isso pela oração. Nós vamos precisar orar mais junto. Eu sonho com congressos de oração. Amém? Não com campanhas de oração para ganhar coisas, mas assim, a gente orar até Ele cumprir o que está escrito. Oração até Ele cumprir o que está escrito. Outra coisa, a oração ela fortalece o meu homem interior. Efésios 3, 14 a 16 diz isso. Paulo diz, eu oro para que vocês sejam fortalecidos pelo poder no vosso homem interior. Oração não só para transformar as coisas ao meu redor, mas para transformar eu preciso ser transformado. Porque às vezes eu tenho uma consciência que Deus me leva em algum lugar para transformar um lugar. Às vezes Deus leva eu em algum lugar para o lugar me transformar. Eu acredito que quando Deus levou Ezequiel para o vale, em Ezequiel 37, eu acho que primeiro o vale transformou Ezequiel. Porque Ezequiel é claro, ele diz assim, o Senhor me levou no meio do vale e me fez andar lá no meio. Irmão, tem lugares que vão transformar você, até você ter a condição de transformar esse lugar.
Tem lugares que Deus leva você e você diz: eu passei uma luta lá, cara, foi difícil, mas Deus está transformando você naquele lugar. Aleluia, amém, irmão? Então a minha oração é que o nosso homem interior seja fortalecido, que a gente seja batizado de temor. Nós precisamos, e parece que tem algumas palavras que elas, parece que não tem revelação. Você fala elas, parece que elas não têm revelação, e porque elas não têm uma revelação, a gente não presta atenção. Palavras como temor, como santidade, como paz interior, como segurança, como sabedoria sobrenatural, como lealdade da mente. Eu penso, irmãos, que nós sabemos tanto. Agora nós temos que pegar tudo que a gente sabe e batizar. Um dia Deus queria ungir um rei para Israel. Ele enviou Samuel lá na casa de Jessé para ungir Davi. A unção que havia sobre Samuel, Deus usou para ungir Davi. Mas a lealdade que havia no coração de Urias, Deus usou para ungir o coração de Davi. Então muitos de nós aqui já fomos ungidos para o ministério, aqui. Agora Deus está criando situações, provocando em nós uma unção no interior. Deus está usando pessoas e coisas para nos quebrantar, para ungir o nosso coração, deixar a gente mais sensível ao ministério. Tem pessoas que vão passar na sua vida, irmãos, que vai ungir seu coração, vai deixar a gente quebrado, quebrantado. Chega um período do nosso ministério que a gente trabalha no piloto automático, as coisas já estão funcionando, a igreja já cresceu, ela se vira sozinha, a gente já pastoreia tantas pessoas, né? Todo mundo quer estar perto de você, todo mundo quer uma foto, todo mundo quer dar uma oferta para você. E tem um lugar assim que, se o seu coração não for batizado rapidamente, a gente corre risco de perder tudo isso. A unção para o ministério, ela precisa estar em lágrimas, banhada em lágrimas. Nós precisamos voltar, irmãos, a criar altares de intercessão, altares de intimidade com o Senhor, pedir para o Senhor nos toca. A oração me mantém em segurança em qualquer ambiente. Irmãos, uma geração morreu no deserto porque preferiu a segurança do Egito do que a revelação do lugar que eles tinham que entrar. Uma geração morreu no deserto porque preferiu voltar para um lugar de segurança, ao entrar num lugar de revelação que Deus estava com eles, Deus tinha prometido. Tem alguns de nós que estamos aqui nessa noite, nesses dias, nesse retiro, que às vezes a gente quer voltar para um lugar que a gente fica pensando, às vezes eu fico vendo pessoas conversar, elas dizem assim: aquele tempo que era uma igreja boa, aquele tempo que a gente ia na igreja, meu Deus, aquilo que era igreja. Não, igreja é agora. O problema é que a gente está transferindo princípios, a gente está transicionando princípios. Princípios não transicionam. Num tempo de transição é perigoso, porque a gente acha que tudo pode transicionar. Não, os princípios de Deus são os mesmos, eles não mudam. O que está mudando é a nossa movimentação, não os princípios, os fundamentos. Então eu não posso morrer no deserto tentando voltar para um lugar seguro, porque eu já estive ali e me mantive seguro. Tem gente que agora prosperou. Eu vejo daqui, eu tenho visto uns prósperos aqui, aleluia. Tem gente que prosperou e agora que ele está próspero, ele está angustiado. Está angustiado, está tomando remédio para pressão, está tomando remédio para o coração, porque agora que ele está lidando com as riquezas, ele está morrendo. Ele diz: pastor, só que eu queria mesmo, eu queria perder tudo, voltar para a vida. Eia! Eu sei que é muito melhor matar leão e urso do que matar esse gigante que está aí dentro tentando matar você. Então é muito melhor a gente ficar matando leão e urso aqui fora do que agora. Aí o papo da igreja é: rapaz, aquele irmão depois que prosperou, ele desviou, você viu? Irmão, o dinheiro, a fama, o sucesso não desvia ninguém, só revela. Porque se você é um homem bom, se seu ministério cresce,
cara, você vai ficar melhor. Se você tem mais dinheiro, você vai ajudar mais gente. Você vai servir mais pessoas. Você vai ajudar muito mais gente. Agora, se você é um cara mau, rabugento, avarento, ganancioso, cara, quando você prospera, fica conhecido, aí ninguém te atura mesmo. Ninguém te atura, ninguém suporta você. Então o dinheiro não desvia ninguém, ele só revela. E às vezes Deus faz isso com a gente. Deus nos dá para depois nos provar. É ou não é? Você estava lá com a igreja pescando a noite inteira, não pegava nada. É ou não é? Dia após dia, joga a rede e não volta, joga, não vem, não pegava nada. Aí Deus diz: vou abençoar esse cara, vou abençoar ele. Aí o Senhor entrou lá no seu barco e disse: meu filho, começa a lançar a rede aqui. Aí agora você está prosperando, prosperando, prosperando. Chegou com o barco cheio na praia, Jesus olha e diz assim: deixa tudo e segue-me. Aí você diz: está amarrado. Quer dizer que, peraí, o Senhor me deu para tirar depois? Aí o Senhor diz: não faz sentido, Deus. Não faz sentido para você. Porque às vezes eu fico pensando com Jesus, que a minha cabeça pensa muito. Jesus chega na praia. Cara, Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, Israel. O cara pesca a noite inteira, não pega nada. Por que já não chama o cara para o ministério, né? Não tem mais opção mesmo. Tem gente que diz assim: eu deixei tudo pela obra, mas não tinha nada para deixar. Ele não deixou nada, não tinha nada para deixar. Tinha uma rede suja e um barco furado, mais nada. Estava endividado, estava endemoniado, não tinha nada para deixar. Aí eu disse: Senhor, por que o Senhor já não entra no barco de Pedro e chama Pedro? O cara está ali na pior, sofrendo, não tem mais nada para dar certo na vida do cara. Por que o Senhor já não chama a pessoa? Por que o Senhor manda o cara, vai lá, pesca, enche o barco do amigo, para depois dizer tudo: deixa tudo e segue-me? Por que o Senhor não pediu para seguir antes? Aí o Senhor falou no meu coração: porque eu não quero ser a sua última opção. Eu vou estar sempre te dando para você ter o que deixar. Eu vou estar sempre te dando para você ter o que deixar. Eu vou estar sempre te dando para você ter o que deixar. Eu vou estar sempre te dando para você ter o que deixar. Eu vou estar sempre te dando para você ter o que deixar. Por quê? Por quê? Porque isso lhe é imputado por justiça. Porque cada coisa que você deixa, você cria autoridade no mundo espiritual e legalidade para guerrear contra os principados e potestades. Sim. Você deixa, e você está imitando Jesus, que deixou a sua glória. Você está imitando Abraão, que foi matar seu filho, porque Deus pediu. Um Deus que não recebe sacrifício humano, mas se foi Deus que pediu, não discute. O problema é que a gente está preso a uma coisa que o Senhor falou há 20 anos atrás. Deus falou com ele há 20 anos atrás. Ele construiu uma estrutura chamada ministério ao redor, e está 30 anos trabalhando ali. E todo mundo diz: irmão, não é mais assim, está amarrado. Deus falou comigo faz 30 anos. Deus falou para Abraão: mata teu filho. Abraão vai matar o menino. Depois Deus disse: não mata mais. Esse é o problema. Se você não continuar ouvindo a Deus, você está fazendo coisas que Deus já disse para não fazer mais. Se você não continua ouvindo a Deus. Por isso a Bíblia é clara: conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor.
Amanhã de manhã Ele vai falar de novo. Daqui a pouco Ele vai falar de novo. Antes de você dormir Ele vai continuar falando. E Ele vai dizer: eu estou falando ainda, eu estou interagindo com você. Mas você não, você é muito religioso. Até no culto a gente diz: vamos cantar um hino, vamos entrar na presença de Deus. Ué, você só precisa entrar no lugar se você saiu dele, irmão. Se você não sair dele, você não precisa entrar em lugar nenhum. Emanuel, é Deus conosco, é Deus com você 24 horas por dia. Meu Deus! Vamos criar uma vida de interação com o Senhor. Vamos interagir com Ele dia após dia, hora após hora. Vamos continuar. Aí Paulo vai ensinar sobre ceia. Eles ficam: como é que você está ensinando? Você não sabe, você não estava lá. Ele diz: mas como eu recebi do Senhor, assim vos ensinei. Ele está falando com sua igreja, com o seu povo. Oração me ensina a lidar com a honra. Sabe o que oração me ensina? Me ensina a lidar com a honra. E se você ainda escolhe pessoas para honrar, você ainda não entendeu o que é honra. Aleluia. Porque honra eu tenho que dar a todos. A quem honra, honra. Há pessoas que têm dupla honra. Primeiro, por que ela tem dupla honra? Porque primeiro ela tem honra porque ela é a imagem e semelhança de Deus, então eu tenho que honrá-la por isso. E ela tem dupla honra porque ela serve ao Senhor, ela imita o Senhor no que ela faz. Então essa pessoa é de dupla honra. Tem pessoas de dupla honra. Agora, honra eu tenho que dar a todos, porque todos são a imagem e semelhança de Deus. Deus criou a sua imagem, o ser humano. Alguns que eu quero honrar, esses são pessoas de dupla honra, porque além de ser a imagem de Deus, eles imitam a Deus no seu caráter, na sua vida, naquilo que fazem. Então esses são de dupla honra. Agora todos são dignos de honra. Amém? Oração é a situação que Deus criou para mim falar com Ele. Deus cria situações para a gente falar com Ele. Deus criou isso. A oração é a vida que Deus criou para mim estar com Ele. Jesus parava na frente de um cego e dizia: o que é que tu queres que eu faça? Não faz sentido. Só para aquela pessoa interagir com Ele. Deus está sempre puxando a gente, irmão, para interagir com Ele. Jesus para na frente do cego, de vez em pôr a mão no olho dele e pergunta: o que é que tu queres? Jesus fazia perguntas para provocar uma conversa. Quando Deus faz perguntas para você, não é para você abrir a Bíblia e responder teologicamente. Quando Deus faz pergunta, primeiro é porque eu não sei a resposta. Segundo é porque Ele quer provocar uma conversa. Ele quer só ouvir minha voz e dizer: fala, meu filho. Ele quer estar provocando uma conversa com a gente, quer interagir com a gente. Amém? 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 Caim e Abel trazem a oferta. Aí ele recebe a oferta de Abel e a sua oferta, mas não recebe Caim e a sua oferta. Aí o que acontece com o semblante de Caim? Caiu o semblante. Aí Deus começa a falar com ele. Peraí, se Deus recebeu a oferta de Abel, por que Deus não vai falar com Abel? Ele provoca Caim a conversar. Ele diz: Caim, se tu tivesse feito a coisa certa, tu não seria aceito? Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: faz de novo. Vai lá e faz de novo. Estou abrindo uma oportunidade aqui para a gente conversar.
Vai lá, vou te dar uma oportunidade. Por que ele não ficou? Se ele recebe Abel e a sua oferta, por que ele não vai conversar com Abel? Ele conversa com Caim, que não recebeu nem Caim, nem a sua oferta. Deus provocando um momento de arrependimento, dizendo assim: ó, você está com o semblante caído, aí você fez, tá, por que você está assim? Você fez errado. Se fizeste bem feito, tu não serias aceito. Mas agora o pecado está batendo na tua porta, e se tu ficar lambendo essa ferida aí, tu vai pecar. Então te livra da culpa e conversa comigo, faz de novo o sacrifício. Vai lá, faz de novo. Deus está sempre provocando a gente, irmão. Senhor, a minha oração hoje é: Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a conviver com o Senhor, nos ensina a viver no Espírito. Oração, sabe o que ela faz comigo? Oração, ela quebranta o meu coração e ela coloca dentro de mim o desejo, Júnior, de rasgar meu coração para alguém. Uma pessoa que ora pouco, ela não tem vontade de contar suas mazelas para ninguém. Mas uma pessoa que ora bastante, ela está sempre procurando alguém para consertar as coisas. Salmo 32 diz assim: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim. Então disse: confessarei o meu pecado, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ah, que lindo, irmãos. E sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando Jesus pega os 3 amigos, Pedro, Tiago e João, vai para o Getsêmani. Chega lá, Jesus rasga o coração de gente: ó, estou triste, meu coração está angustiado até a morte. Eu fico imaginando, olhando para a cara de Pedro, Tiago e João, pensando: Pedro, Tiago e João deve ter olhado um para o outro, mas ele não pode, ele é Jesus, cara. Como é que ele vai falar uma coisa dessa com a gente? Se o próprio Jesus chama os seus amigos para abrir o coração, dizer: eu estou angustiado até a morte, me ajudem, me ajudem. Se o próprio Jesus rasgou o coração para Pedro, Tiago e João, e é interessante porque um ia trair, o outro queria sentar na direita dele, assim bem alto, né? E o outro nem subsistiria no ministério, ia morrer. Se o próprio Jesus rasga o coração, minha alma está abatida, os discípulos devem pensar: mas meu Deus, ele é meu pastor, meu líder, como é que ele está abatido? Não, está amarrado. Nós precisamos criar um ambiente, irmãos, de rasgar o coração. Nós precisamos criar um ambiente de rasgar o coração para os amigos. Nós precisamos desesperadamente de amigo que pare a gente. E isso você alcança na oração. Irmãos, quando Batseba estava tomando banho, que Davi deu uma olhada para ela assim, Davi consultou: quem é aquela mulher? Irmão, se tivesse um amigo perto ali, que Davi dissesse: quem é aquela mulher? E fosse amigo, o cara ia dizer: cala a boca, Davi, pelo amor de Deus, nem pensa nisso, está amarrada, essa aí é a mulher de Urias, cara. Não, só perguntei, né? Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Não, eu só estou. Por isso que é muito bom estar rodeado de amigos e dizer assim: ó, ei, tô vendo vontade no seu olho aí, ô Davi. Davi, tá amarrado, cara, essa mulher, tu é doido, é? Por isso, irmãos, se rodeie de amigos que você pode rasgar o coração, não de puxa-saco, que concorda com tudo que você faz e para tudo onde você olha. Se rodeie de amigo, não de puxa-saco, que facilitam as coisas para você. Esses são dias de amizades profundas, amizades estabelecidas na oração.
Amizades que é você que tem que entrar. Se ele chamasse amigo, que falasse no coração dele, irmão, hein? Naamã para na frente da casa de Eliseu. Eliseu nem vai atender ele. Eliseu mandou recado: manda ele mergulhar 7 vezes lá no Jordão. Eu fico imaginando, Naamã deve ter dito: tá amarrado, esse cara é doido, cara. Precisa que ele vinha aqui, botar a mão na minha cabeça, precisa que ele me ajudar. Vamos embora lá. A nossa terra tem rio melhor do que esse aí. Aí a Bíblia diz que aqueles que conheciam o seu coração, segundo Reis capítulo 5, aqueles que conheciam o seu coração disseram: chefe, peraí, veja bem, se ele mandasse o senhor fazer outra coisa, o senhor não faria? Se ele não viesse aqui, não ia ser. O que é que custa, chefe? Vamos lá, nós estamos juntos com o senhor, vamos mergulhar. Como é bom ter pessoas perto que podem rasgar o coração, que podem tocar no seu coração. Como é bom ter pessoas perto. Vamos lá, nós estamos juntos, cara, vamos sofrer juntos, nós mergulhamos junto com o senhor, não tem problema não. E Naamã foi curado porque tinha amigos com ele. Ele recebeu uma palavra, recebeu uma direção, Deus queria curá-lo, mas se os amigos não tivessem ali para conduzir, debaixo de uma palavra. Por isso esses dias são dias que amigos vão conduzir você para o lugar que Deus já mandou você ir. Tenha amigos de oração. Amigos nesses dias vão conduzir você para o lugar que Deus já te mandou. Você sabe que a palavra está aí dentro, Deus já mandou. Mas como você não vê saída, não, o amigo vem e diz: não, vamos junto. Você tem a palavra de Deus? Tem, estou junto. Você tem uma palavra? Tem, estamos juntos. Irmãos, quando nós começamos o ministério, o pastor Lapa está aqui, eu quero honrá-lo por isso. Às vezes eu falava umas coisas, o Lapa olhava para mim e disse assim: Deus falou contigo? Eu digo: falou. Ele disse: Luiz, falou mesmo? Eu digo: falou. Estou junto. E nós entramos em muitos lugares, irmãos, porque tinha alguém sempre que me impulsionava a entrar nesse lugar. E assim, às vezes você não entra em alguns lugares, se dá uma desanimada, você tem uma palavra de Deus para estar ali. Se você não tiver um amigo que diz: eia, bora nós! E esses não são amigos que você conquista em outro lugar que não seja na oração. Amigos que oram juntos, que choram juntos pela mesma causa. Então a minha oração é que a gente crie uma plataforma de choro, de oração, de jejum, de quebrantamento. Amigos que chegam para você: Deus falou com você? Cara, falou. Não foi comigo, mas eu creio, eu estou junto. Nós temos uma vida de oração, então nós vamos entrar nesse lugar com você. Amém? Então, irmãos, hoje a minha oração é essa: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a pedir a coisa certa, e a coisa certa Ele nos ensinou a pedir: o Espírito Santo. Eu fico olhando que quando José, o filho de Jacó, tinha aqueles sonhos, ele falava para os irmãos, falava para o pai, e a Bíblia diz assim, que José guardava tudo no coração. Gênesis 37, 11. Maria via Jesus se movendo, e a Bíblia diz que Maria guardava tudo no coração. Maria guardava. Deixa eu perguntar uma coisa para você: o que estamos guardando no coração? Porque se você tem problema de rasgar o coração, é porque estamos guardando coisas que não são de Deus. Ai, como é bom ser livre, irmãos. Como é bom estar num lugar de liberdade. Como é bom não ter o que esconder.
Como é bom. E você não conta para um amigo para ser salvo, você conta para ser sarado. Salmo 32 diz isso. Amém? O que estamos guardando? E eu sei que é muito difícil, muitos não abrem o coração porque já foram machucados aí, já foram feridos nesse lugar. Mas eu quero declarar para você que nesses dias a oração vai levar você para um lugar sobrenatural, de confiança. Sonhe alto, fica com a mão levantada. Deixa eu falar para você umas coisas que eu escrevi aqui. Eu quero profetizar. Sonhe alto, mas com os pés no chão. Não crie expectativa, mas crie coragem. Não se ache melhor, mas se ache capaz. Se errar, pare, respire e recomece. Faça dos seus erros um motivo favorável para você aprender algo. Não ligue se alguém não acredita em você. Muitos não acreditam nem em Deus, mas Ele continua sendo Deus. Não pare. Pastor, mas eu estou no ministério há tanto tempo, e por que é tão difícil? Por que parece que não vai? Eu já vou terminar, irmãos. Tiago 4 diz assim, versículo de 1 a 3: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. E aí ele no versículo seguinte ele diz: adúlteros e adúlteras. Às vezes quando fala a palavra adúltero, a gente já pensa num caso extraconjugal. Não, adúltero é todo aquele que coloca alguma coisa no lugar de Deus. Adúltero é todo aquele que ouve uma voz e se move por ela quando não é a voz de Deus. Está adulterado. Então, querido, faça dos seus erros um motivo para crescer. A oração vai nos organizar. Para a gente terminar, Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Pelas orações e pelas súplicas, com ações de graças, ou seja, tem um coração agradecido, porque quem não tem um coração agradecido não deve nem orar, irmão, pedindo mais. Vezes não pedimos e não recebemos, porque os nossos pedidos não têm a ver com a vontade de Deus, e sim com a nossa. O Senhor valoriza o relacionamento e o companheirismo, não só as petições. E quando nós pedimos, o fluxo da graça aumenta. Quando nós pedimos regularmente a sua vontade. Aleluia. Vamos dar uma chapadinha? Aleluia. Você suporta mais um versículo? Isaías 56. Isaías 56 diz assim. Isaías 56, versículo 6 diz assim: aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também eu os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no altar, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Sabe o que é que o Senhor está dizendo aqui? Serão felizes na casa de oração. Sabe para quem Ele está dando essa palavra aqui?
para os eunucos e para os estrangeiros. Ele não está dando para os pastores e para os atalaias, porque os pastores, se você ler o capítulo inteiro, os pastores e os atalaias estavam desviados, mas os estrangeiros sentiriam alegria na casa de oração. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vou gostar de orar, eu vou gostar de falar com Deus, eu vou ter desejo disso. Isso não será um peso para mim, eu vou desejar estar com Ele, eu vou me tornar alegre no lugar de oração. E aí vai mudando o meu conceito. Eu não vou ser alegre quando Deus me dá uma coisa, eu vou ser alegre quando eu estou dando algo a Ele. Eu vou ser alegre, a oração deleitável, ou seja, eu quero fazer isso, eu vou orar. Irmão, Deus é lindo, e quando você estuda a beleza do seu coração, meu Deus, nós vamos entender o que Ele está dizendo. Nós vamos entender. Deus gosta que você faça perguntas para Ele. Deus gosta de interagir. Irmão, eu estou pregando isso aqui a gente prega para novo convertido. Na integração, não é assim, Israel? A gente prega isso aqui para novo convertido na integração, que acabou de aceitar Jesus. Mas às vezes a gente vê mais fome numa pessoa que acabou de aceitar Jesus do que numa pessoa que está há 30 anos pastoreando uma igreja. Irmão, a nossa fome precisa voltar. Eu vou cantar para Deus. E se alguém quiser ouvir, amém, vem no culto. Eu vou falar com Deus, e se alguém quiser ouvir, vem no culto. Essa era a função do levita. Davi botava os levitas ali. A função dos levitas não era cantar para pessoas, era cantar para Ele. Quem canta para pessoas já recebeu o seu galardão. Quem canta para pessoas já recebeu o seu galardão. Irmãos, eu não serei um ministro de Deus sem oração. Diga para a pessoa que está do seu lado isso, diga: eu não serei um ministro de Deus sem oração. Diga: eu não vou ficar um homem grande na terra para os homens sem oração. Eu não vou fazer nada sem oração. Eu acho que a gente pode orar um pouco agora, não? Eu queria abrir essa conferência dizendo que nós precisamos orar mais. Fique de pé comigo. Eu queria pedir que os irmãos não saíssem ainda, que a gente não terminou. Nós vamos orar agora. Vamos orar. Às vezes, irmãos, você vai para um culto, fica no gabinete até terminar o louvor. Aí depois você pega a sua Bíblia e sobe para pregar, como se você não precisasse daquele momento de adorar o Senhor. Você nem pegou o ambiente, nem entendeu o que os meninos cantaram. Você fica no gabinete até na hora da palavra. E aí na hora da palavra você sobe e diz: a paz, queridos, estamos cheios do Espírito. Você estava lá no gabinete. Você nem participou daquele momento. É que você já sabe demais. E não carece mais de você tocar o coração de Deus. Você já é um pastor reconhecido, renomado. Não, nós precisamos voltar para o joelho, nos humilhar e dizer: Deus, não deixa. Talvez alguns de nós não adulteramos com mulheres, mas adulteramos a palavra de Deus, adulteramos a condução da reunião, adulteramos a forma de Deus trabalhar. Talvez nós deveríamos fazer a oração de Davi: cria em mim, Senhor, o coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário.
os transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Davi disse: cria em mim um coração puro, renova o meu espírito. Os pecadores, para se converter, precisa eu estar puro, eu estar transformado. Não se trata de informações, não se trata de meras informações. Poucos pastores param para ouvir os outros. Às vezes você está pregando, pastores não te ouvem, porque já sabem tudo. Às vezes você diz na igreja: vamos abrir a Bíblia em tal lugar. Alguém já diz: ah, isso aí eu já sei, ele já falou sobre isso. E sai no meio da reunião. Por quê? Porque desvalorizam. Nós entramos num lugar de humilhação e começamos a honrar o que os nossos irmãos carregam. Olhamos lá para o altar: quem é que está falando? Quem é que vai pregar domingo? É fulana. Sabe como se chama isso? Obesidade espiritual. Estamos fartos. E o coração farto, ele pisa no favo de mel. A alma farta pisa no favo de mel, mas para a faminta até o amargo é doce. Que venha fome para o Brasil, Senhor, fome da tua presença, fome da tua santidade, fome da tua glória, fome de humildade, fome de humilhação, fome, 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 fome da tua presença. Sim, glória a teu nome. Se você tem desejo de orar, dobre o seu joelho, fique de pé, venha aqui na frente ou fique sentado. Mas por favor, vamos gastar uns minutos aqui orando. Atraia-nos, Senhor, para um lugar mais alto. Esse lugar mais alto é aos teus pés, pois nada, Senhor, nada se compara com tua glória. Não há lugar melhor para eu estar, Senhor. Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória. Derrama tua glória neste lugar, Senhor, Senhor. Nada se compara com tua glória. Nada se compara, nada se compara. Manifesta a tua glória, que Deus vem, vem, vem. Nada se compara com sua glória. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas, ali que eu quero estar, na mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é meu lugar, se esse é meu lugar, és tudo que tenho. Tudo que quero é beber de tua glória. Tudo que anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas, ali que eu quero estar, na mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é meu lugar, se esse é meu lugar, és tudo que tenho. Tudo que eu quero é comer
declaramos que Ele é santo, santo. Nada se compara a Deus. Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória. Sim, sim, sim. Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória. Receba isso. Receba um despertamento de oração. Receba um despertamento. Receba um desespero interior por estar com Ele. Receba uma força, um despertamento dele, um desejo sobrenatural de servi-lo, de estar com Ele, pastor. Pastor, você tem que orar mais. Nós, pastores, precisamos orar mais do que todos, porque a nós foi confiado o ministério, a nós foi confiado o coração das pessoas. Alguns têm sim um ministério de oração, mas nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida entregue ao Senhor. Sim. Quero profetizar que você se alegrará na casa de oração. Construa um altar na sua casa. Se tiver que diminuir um quarto, diminui, mas construa um lugar para você e para ele. Construa um lugar para vocês dois interagirem. Construa um lugar no seu ministério, na sua denominação para ele. Deixa que ele venha e conduza. Que esses dias nós possamos estar quebrantados e humildes diante do Senhor. Um coração contrito e abatido não desprezará o Senhor. Que as coisas que Deus tem dado a nós e feito em nós e através de nós não venham nos roubar dele. Não venham nos roubar dele. Deus não te chamou para trabalhar para ele. Deus te chamou para estar com ele. Marcos 3 diz que ele separou os 12 apóstolos para estar com ele e os enviou a pregar. Primeiro o chamado é para estar com ele, depois os enviou a pregar. Nós somos chamados para estar com ele, estar construindo um ambiente para interação entre nós, um ambiente onde céu e terra se encontram. Um ambiente onde Ele pode nos conduzir e falar coisas do nosso coração, que possa nos desvendar para nós mesmos. Ah, meu irmão, aí tem coisas que ninguém vai te ensinar. E mesmo que você não esteja na ceia, como Paulo não estava, você ainda vai dar diretivas corretas e ensinar coisas profundas sobre uma coisa que você nem participou dela. Mestres não são formados em salas de aula. Mestres são formados no coração de Deus. E quando você vai para uma sala de aula, sabe o que acontece? Você vai para descobrir o que Ele colocou em você. Às vezes você dá tanta ênfase ao que os outros disseram, ao que os outros escreveram, ao que os outros falaram, e você não dá ênfase ao que Ele plantou em você, na sua identidade, no seu DNA.
Meu ministério começou a ter relevância quando eu entendi que eu precisava ouvir o som do meu coração, o som que Ele colocou em mim, o som dele gritando. Quando eu tive que fechar meus ouvidos para algumas coisas e ouvir o que Ele dizia para mim. Então foi aí que nós do ministério começamos a ter relevância, porque conselhos muitos podem dar, mas destino só Ele, irmãos. E os pais que Ele enviar, as mães que Ele enviar. Por isso que nessa noite, por favor, não se deite sem gastar 10 minutos com Ele. Peça para Ele e diga: Senhor, o que eu vim fazer aqui? Eu sei que eu não vim só ouvir pregadores. Tem algo mais, Senhor. Me desvenda, me revela. E Ele vai falar, irmão, e as coisas vão crescer dentro da gente. E aí a gente nunca mais vai trabalhar para a igreja crescer aí, aqui fora, porque ela vai desenvolver aqui dentro. E você verá as coisas antes delas acontecerem. Levante suas mãos e aplauda bem forte ao Senhor. Sim, mergulhe isso, mergulhe. Mistura isso com glória a Deus. Mistura isso com aleluia. Ensina-nos a orar, Rei. Ensina-nos a orar.